E aí, meu amor, tudo bem com você? Bom, nós iniciamos a consideração deste livro, No Mundo da Lua, que é um tema legal porque fala a respeito do déficit de atenção e também da hiperatividade. Hoje, uma grande parte da população sofre com esse sintoma. Mas estou falando a nível Brasil, estou falando a nível mundial. E a grande questão é que muitas vezes o diagnóstico simplesmente não acontece, ou acontece de maneira tardia, o que dificulta o tratamento. Então hoje nós vamos abordar os sintomas. Então vamos lá, é a página 19 deste livro No Mundo da Lua, cujo autor é o Dr. Paulo Matos, um psiquiatra. Então quais são os sintomas de TDAH? Então será que todos os portadores apresentam os mesmos sintomas? Não, por quê? Porque cada caso é um caso. Assim como existem vários tipos de diabéticos, né? Tem os portadores de diabetes tipo A, diabetes tipo B, alguns tomam insulina, outros não. Alguns são aqueles diabéticos que emagrecem, outros são os que engordam. Então veja, embora se trate da mesma doença, mas os sintomas são completamente diferentes. O mesmo se dá com quem tem déficit de atenção. Então, os problemas são parecidos, só que durante a infância, adolescência e a vida adulta, eles tendem a se agravar. E quais são esses sintomas? São desatenção, hiperatividade e impulsividade. Quais são os sintomas da desatenção? Prestar pouca atenção a detalhes, cometer erros por faltas e falhas bobas, sabe? Talvez se tivesse se concentrado ou prestado atenção, alguns erros poderiam ser certamente evitados. Dificuldade de se concentrar, isso tanto em brincadeiras, tarefas escolares e jogos. Parecer prestar atenção, mas estar prestando atenção em outras coisas ou em outras conversas, sabe quando você conversa com a pessoa, mas ela está viajando, ela está ali só de corpo presente. Dificuldade de seguir instruções, por exemplo, numa prova, o aluno simplesmente vai riscando ali ou escreve o que ele acha que é a resposta porque ele não leu a pergunta inteira. Então ele simplesmente supõe que entendeu, coisa que se ele tivesse lido bonitinho, direitinho, ele teria respondido de forma correta. Dificuldade de se organizar ou planejar com antecedência, relutância ou apatia em relação a tarefas, principalmente quando exige esforço mental, por exemplo, estudar ou ler. Perder objetos necessários, distrair-se com muita facilidade, como por exemplo distrair com seus próprios pensamentos, sonhar acordado e esquecer-se de coisas que deveria fazer no dia a dia. O que é comum no dia a dia? Você se levantar, tomar um banho, escovar os dentes antes de sair. Daí você faz quase todas as etapas, mas pula alguma. Escovar os dentes, por exemplo. Daí você vai para a rua e fala, nossa, eu não acredito que eu esqueci de fazer isso. Então agora nós vamos ver os sintomas da hiperatividade e da impulsividade. Um sintoma é você sentado na cadeira e ficar chacoalhando os pezinhos, as mãozinhas. Outra é você ter dificuldade em permanecer sentado. Por exemplo, você está no médico esperando ser chamado para ser consultado, mas ficar esse tempo para você parado parece milênios e você não consegue, você anda de um lado para o outro, ou mesmo permanecer numa fila. Dificuldade para se manter em atividades de lazer, seja brincadeira ou jogos e ficar em silêncio. Parecer ser elétrico e a 1000 por hora, falar demais, responder perguntas antes que elas sejam concluídas. E é comum também responder a pergunta sem ler até o final, o que acarreta muitas vezes em notas baixas. Ou no caso de uma consulta médica, de uma pré-consulta, a resposta errada pode agravar ou dificultar o tratamento. Não conseguir aguardar a sua vez, interromper os outros ou se meter nas conversas dos outros. A pessoa que tem esse tipo de dificuldade, o que predomina ali é a falta de atenção.
Isso acaba enrolando a vida toda dela. Dos 7 aos 12 anos, pelo menos metade disso que nós lemos tem que estar presente, porque senão ela não é considerada como sofrendo de transtorno de déficit de atenção. E lógico que esses sintomas agravam na vida adulta se eles não forem tratados a tempo. Portanto, cabe aos pais prestarem atenção nisso. Aqui cito o exemplo de uma mãe que ela sempre recebia reclamação na escola porque o filho era muito desatento. E o pai falava, isso daí é falta de couro, e você está exagerando, isso daí é falta de disciplina. Eu mesma era assim quando era moleque. E qual não foi a surpresa quando a mãe levou essa criança ao médico e constatou-se que ele sofre de déficit de atenção. E os sintomas são muito parecidos com o que o pai apresentava. Só que a diferença foi que o pai não foi diagnosticado. Então veja só, é preciso que os pais estejam muito atentos para que dessa forma os filhos não sofram mais tarde. Então aquela criança que vive chutando a lixeira, vive tirando as coisas do lugar, vive desmontando as coisas, vive brigando, né, que são impulsivas, né, que são muito inquietas, que ficam mexendo as mãos, os pés o tempo inteiro, é bem provável que elas precisem ser examinadas. Aqui mostra também que isso acontece muito mais com os meninos do que com as meninas. Mas por quê? Será que não existem meninas com transtorno de atenção? Sim, existem, são muitas. Só que as meninas, no geral, elas são mais calmas, então os sintomas são mais leves, por isso passam desapercebidas. Mais uma vez, cabe aos pais dessas crianças prestarem atenção nos seus comportamentos para que elas possam ser ajudadas. Então é muito comum que esses sintomas sejam mais visíveis ou perceptíveis aos 7 anos de idade, por volta dos 7 anos. Por quê? Porque nessa fase a criança já começa a estudar para valer e ela tem contato com outras crianças e também com outros adultos e esses percebem, né? Ter também sintomas mais graves, como por exemplo a baixa autoestima. Outra coisa é sonolência diurna, porque à noite elas não têm sono, elas são muito agitadas. Também elas têm pavio curto, né? Elas se explodem com facilidade, elas não engolem sapo. Também é preciso ler mais de uma vez para fixar o que elas estão lendo. Não conseguem prestar atenção, elas não conseguem se concentrar. Também dificuldade de levantar de manhã, adiantamento crônico das coisas, por exemplo. Toda criança tem o tempo certo para querer saber o porquê disso, o porquê daquilo, ou ter interesse por certas coisas, ou ter impulso, principalmente relacionado ao sexo. Tudo tem a idade, mas uma criança com hiperatividade, isso é muito mais rápido, acontece muito mais cedo. E também ela perde a empolgação, o interesse muito rápido. Por exemplo, ela não vê a hora de ir ao cinema. Eu quero ir ao cinema. O filme começa, passam-se 2 minutos, ela quer sair, ela já não quer mais aquilo. Intolerância a situações monótonas, repetitivas. Também buscar com frequência coisas estimulantes ou diferentes. E a variação do humor. Completam menos anos de escolaridade, elas têm mais incidência de álcool e drogas, sofrem mais acidentes, têm maior índice de desemprego, maior índice de divórcio, têm mais frequência de baixa autoestima, menos habilidades sociais, são mais isolados socialmente. Elas têm mais incidência de tentativas de suicídio, tem mais incidência de vários problemas neuropsiquiátricos, como depressão e ansiedade. Os problemas mais comuns entre essas pessoas estão a depressão e a ansiedade. E crianças deprimidas tendem a ficar mais irritadas e com a queda acentuada do rendimento escolar.
Também elas têm um apetite fora do normal, quer dizer, por estar ansiosas, toda hora elas querem comer. Elas manifestam menos interesse em brincar e jogar. E também elas sentem dores de cabeça, dores de barriga. Isso principalmente quando estão diante de provas e testes escolares. Então toda aquela ansiedade pode gerar isso. E nos adultos, isso pode acarretar uma depressão maior ainda. Alguns portadores de TDAH ainda podem ter o que se chama de transtorno de bipolaridade, que é aquela alteração de depressão, com outra fase assim que a pessoa está super enérgica, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela está com a autoestima lá em cima, ela não sente necessidade de dormir, não sente necessidade de comer, sabe? Então, tudo isso é muito comum num adulto com TDAH. E também elas podem sofrer de muitas fobias, como medo, situações específicas, né? Ansiedade, assim, medo do futuro. Ai, mas e se eu morrer e deixar filhos pequenos? Um exemplo. Ai, mas e se eu estiver dirigindo e eu sofrer ou eu causar um acidente grave? Entendeu? Medo também de doenças, né? Medo de sujeira. Isso acontece com as crianças. Lavar a mão não sei quantas vezes, ou abrir e fechar a porta não sei quantas vezes, ou trocar de roupa não sei quantas vezes. Tudo isso faz parte do diagnóstico de TOC, que também é uma faceta do transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. E frequentemente essas pessoas com TOC, elas se magoam, elas magoam os outros, elas perturbam deliberadamente as outras pessoas, justamente porque é um comportamento que incomoda os outros. Então, às vezes, nem os próprios pais conseguem dar conta da vida de uma criança assim. Outras crianças podem apresentar alguns comportamentos antissociais, como roubos, furtos, elas mentem, elas são agressivas, maltratam animais. Todo mundo tem um pouco de desatenção, inquietude e impulsividade, é verdade, todo mundo. Só que pessoas com TDAH têm muito mesmo. Elas têm preocupações exageradas ou precoces, com criança que fica quebrando a janela do vizinho, que fica pichando o muro dos outros. Tem esse tipo de mau comportamento, elas são isoladas. Elas são rejeitadas por outras crianças, até mesmo por outros adultos. Então, é muito comum chegarem na adolescência e se envolverem com álcool, com drogas. Podem ter dificuldade em se relacionar, em namorar, em casar. Ela tem dificuldade em concluir planos. Ela tem dificuldade em se manter bem-humorada. Olha só como isso afeta, de modo geral, as pessoas que também convivem com alguém com TDAH. Pode partir para outro ponto mais grave, que é você não ter paciência com nada ou com ninguém, ou você ser exageradamente produtivo, sabe? Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, daí você beira a exaustão. E você é workaholic, quer dizer, você é viciado no trabalho, porque isso de uma certa forma acaba te acalmando um pouco. Então, como pode ser evitado ou diminuído as consequências? Primeiro ponto, os pais estarem muito atentos. Ficar castigando os filhos. Isso não quer dizer que você dê a mão na cabeça, deixar pintar, rolar, bater em outras crianças, morder, puxar cabelo, não. Comportamento inapropriado tem sim que ser corrigido. Só que você tem que prestar atenção se esses casos são muito recorrentes. Porque se você não procura ajuda e simplesmente se irrita porque professores chamam a atenção dos seus filhos ou um profissional da saúde acha que seu filho tem algum comportamento errado, você acha que seu filho é o alecrim dourado e não corrige, lá na frente pode ser muito pior. Pensa só, uma criança que tem esse sintoma, ela vive como se estivesse presa a uma caixinha de fósforo. É muito angustiante para ela. Então lembre-se, quanto antes isso for
diagnosticado, melhor para a criança e melhor também para as pessoas ao redor. Porque nós não vivemos numa bolha, nós vivemos na coletividade. Para mim, o que você achou desse capítulo? Se você quiser adquirir o livro para ler com calma, de uma maneira mais esmiuçada, todo primeiro comentário tem um link, é só você clicar para adquiri-lo. E fala para mim, você já se inscreveu nesse canal? Se não se inscreveu, pelo amor, me poupe, né? É só você clicar aqui, ó, botãozinho à esquerda, inscrever-se e ativar o sininho das notificações, tá bom? Um beijo e até a próxima!